Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Espero que bem. Hoje não estaremos sozinhos. Kleber volta aí com a gente. Hoje a gente vai trazer um tema aí super, hiper, mega blaster relevante para vocês. Algumas coisas aconteceram aí ao longo da semana, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso também. E vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso aprendizado de 2020. Esperar o Kleber aqui enviar a solicitação para a gente já começar o nosso dia mais inspirado. Bom Uou! dia! Tudo bem? Bom dia, como vai, Vossa Senhoria? Bem, graças a Deus. Se Tá melhorar, melhorzinho? melhor. Tá melhorzinho? Tô, tô sim. Que É bom, um, que bom, que bom. é um, é um processo rápido. Eu fui, graças a Deus, rápido, né, na medicação e tal. Ajuda muito na recuperação, né, cara? Uhum, uhum. Que bom. Bom ter você de volta. Semana passada acho que o povo enjoou de ver eu falando sozinho. Não é fácil, né? Acho que a tua live deu 47 minutos, né? Não é fácil tocar 47 minutos de conteúdo, né? Você sabe que esse já é um tema para a gente já começar a conversar e É, quem sabe um dia aí e as pessoas interagirem com a gente, né? uhum. No mundo das palestras, quando eu comecei, antigamente se falava em palestras educativas, assim, empresas de treinamento faziam palestras educativas de 1 hora e meia, às vezes até 2 horas e meia. E E hoje, cara, para você prender a atenção de uma pessoa durante esse tempo todo aí é muito difícil, né? Tem Com que rede ser, social, com WhatsApp tocando toda hora. tem que ser muito bom no que está fazendo. E hoje as lives estão quase que equivalentes, né? Ah, acho que a gente conversou da última vez que eu participei de fazer a primeira meia live Do do Insta, Insta. né? Ainda assim, você prender a atenção das pessoas por muito tempo é algo super desafiante, né? Sozinho, então, você é o cara, Mike Ignacio. Não, e o pior é que, cara, de manhã eu não tenho muito hábito de funcionar, né? Eu sou meio lerdo de manhã, assim. Então, às vezes eu dava umas travadas, assim, por conta do raciocínio lento. Mas É, graças a Deus, foi tudo bem. esse é um outro desafio, né? Esse é um outro desafio. A gente está gravando cedo porque o nome do conteúdo é matinal, né? Uhum, uhum. Do conteúdo, matinal. Mas também é uma outra questão. Eu participei de uma live logo no início da pandemia, Mike, onde aconteceu essa pergunta. Os gurus aí da área de desenvolvimento que gravam lá, tem os caras que fazem as Clube da manhã, clube das 5 da manhã e tudo mais. esses caras que fazem lives 5 da manhã, etc Uhum, e tal, e aí as pessoas questionaram e tal. Então existe um questionamento por parte de algumas pessoas. Algumas pessoas é, gostam, mas outras pessoas questionam. Ah, pô, o cara faz isso 5 da manhã, o cara acorda às 5 da manhã e depois tem mais um dia de trabalho, enquanto o cara volta a dormir. Faz a live às 5 da manhã e depois volta a dormir, né? Porque ele pode fazer isso. Mas eu acho que a questão de gravar às 5 da manhã,
nem é esse o tema da nossa live, mas tudo bem, já que nós falamos, eu acho que a questão das 5 da manhã, ela está muito mais ligada à questão da disciplina, uma questão simbólica da disciplina, do que necessariamente, quem acorda às 5 da Sim, manhã sim, vai sim, prosperar. E se sim. fosse isso, padeiro, esses caras eram tudo Os, milionários, bo... né? Os boias frias, né? Tem nada a ver o horário que você acorda. Tem pessoas que produzem melhor à noite, pessoas que produzem melhor durante o dia. Essa é uma questão, se você conversa com as pessoas, tem gente que acorda às 5 da manhã, todo animado, e tem gente que, cara, só funciona depois das 9. Cara, mas foi uma coisa que eu notei muito que me ajudou demais, Cleber. Eu acordo bem cedo, né? E, e antes quando ainda antes de ser empresário, sendo seletista, eu lembro que eu demorava para produzir. Então, eu ia começar a conseguir produzir depois das 9, quase 10 horas. Então, aquele horário que eu chegava na empresa, por exemplo, às 8 até umas 10 horas, ele era completamente improdutivo para mim. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a acordar um pouco mais cedo, porque agora, a hora que eu chego no horário de produção, a hora que está todo mundo acordando, eu estou entrando no momento de ápice. Então, eu vou até ali, mas ontem eu até fui assistir a live de um amigo que estava falando sobre finanças num evento, e já era quase 10h30 a hora que eu fui desligar tudo. Então, todo esse período é um período de alta produção. Por quê? Porque eu comecei cedo. Então, querendo ou não, eu ganho 3 horas a mais de verdade, porque isso me ajuda bastante. Mas, até entrando no que você falou aí, para corroborar o que você disse, é igual aquela questão, né? Se você quer arrumar as coisas, comece arrumando a sua cama. É uma metáfora, né? Mas se você não arrumar ao menos a sua cama, como que você vai conseguir consertar o resto, né? Então as coisas provavelmente não vão acontecer. Então não é o horário que você acorda, é o que você faz com o tempo que você tem depois que acorda. Então essa é a grande questão, né? Eu acho que tem algumas questões muito simbólicas, né? E aí existe sempre o questionamento sobre essas esse desenvolvimento, né? Sempre o questionamento. Então, se você conversar com uma parcela grande das pessoas, perguntar sobre coach. Uhum. O que você pensa sobre coach? E é um nível de julgamento muito alto, né, Maio? E aí, Estigmatizou, né? hã? Estigmatizou, né? Tudo bem. Eu acho que a metodologia de coach foi mal implementada no Brasil. É só uma opinião. Foi feito de uma maneira muito irresponsável, né? Uhum, O cara uhum. faz um treinamento de 36 horas no final de semana, sai do treinamento todo empoderado e acha que vai transformar o mundo. E não é Sim. bem assim as coisas, né? Lidar com o comportamento humano é algo que necessita um pouco mais de formação. Mas também existe uma parcela muito grande de pessoas que justificam a sua falta de autorresponsabilidade terceirizando isso, né? O coach acorda às 5 da manhã e fala das pessoas e depois volta a dormir e as pessoas não prosperam. Então, tem uma dificuldade muito grande de entender as questões simbólicas, as questões da mudança de hábito. Então, não é nem tanto ao céu, nem tanto Ó, ao a inferno. terra, né? A terra. Cara, mas deixa Ah, eu quero. eu tô bem de Pô, Magda. Mas esse ditado é do provérbio chinês, do sábio chinês, que é novo É, esse. eu faço isso. Quando eu não sei de quem eu digo que é um provérbio chinês. Mas Bom dia, então, Meg, bom dia, Tatá, bom dia, Cláudia. e aí? Então, qual é o tema de hoje, Michael? O que nós vamos trabalhar hoje? Clebão, hoje nós vamos falar sobre os aprendizados de 2021. A gente até deixou algumas enquetes nos 2021? nossos. Desculpa, perdão. 2020.
Do aprendizado de 2020, a gente até deixou algumas enquetes lá no nosso Insta, né? Tanto nos pessoais quanto no da Provém. E eu queria também falar um pouquinho sobre o planejamento agora para 2021, né? Eu até trouxe aqui um livro como base, que é o Receita Previsível, do Aaron Ross e da Mary Lou Tyler, onde ele fala muito sobre outbound marketing. E aí, pegando o gancho de que a gente acabou de regredir para a fase amarela novamente, né? Esse tema vai ser muito importante para ajudar aí, caso venha acontecer alguma coisa de mais severa nessa questão de restrições e tudo mais. Né? Então, semana passada eu falei sobre o meu aprendizado e eu queria saber de ti. Você até fez um post semana passada bem reflexivo sobre isso. Se você pudesse definir em uma palavra, qual foi o maior aprendizado para você em 2020? Marco, em uma palavra é muito difícil, meu amigo. Esse ano de 2020 foi um ano extremamente desafiante, cara. Extremamente desafiante. E aí eu posso fazer um testemunho pessoal, cara. Eu comecei bastante preocupado em ajudar as pessoas, porque eu acho que esse é um momento da gente foi um momento da gente dar as mãos, e acho que a gente ainda está nele, a gente precisa dar as mãos para os Sim. parceiros e auxiliar, ajudar uns aos outros. E então, em uma palavra, é muito difícil, mas eu chego no testemunho pessoal, eu chego agora no final do ano extremamente cansado, como eu nunca tive. A Porque gente falou para sobre isso ontem, né? sucumbir emocionalmente, foi gasto muita energia, muita Sim. energia. E aí eu chego agora em dezembro com o Covid, né? Então, eu confesso, como eu disse para você, eu confesso para você que eu chego bastante cansado. Ok, falando sobre aprendizados, meu amigo, então por isso que eu fico bastante reflexivo, porque há de se tirar alguma coisa de bom disso tudo, né? Sim, sem dúvida. Alguma coisa daqui, né? Que seja um aprendizado. Então, eu acho que um primeiro aprendizado que a gente poderia conversar um pouquinho é a flexibilidade a adaptabilidade se torna uma das principais competências empresariais. Entende? Uma Sem das dúvida. principais competências empresariais é a adaptabilidade e a flexibilidade, meu querido. Porque o mundo tá, as coisas estão acontecendo muito rápido. Se você falar em 2019, a gente estava sofrendo algumas mudanças. Eu acho que em 2018 começaram a falar com muita força. 2017, 2018, começou-se a se falar com muita força de internet das coisas, inteligência artificial, o que eu Indústria 4.0 e tudo mais. isso que me fez refletir, cara, será que eu tô pronto para essa mudança que o mercado. Cara, 2020, bicho, as coisas aceleraram muito e o comportamento do mercado, não das pessoas em si, porque elas estão sendo forçadas a isso, mas o comportamento do mercado está mudando muito rápido. E os empresários que estão tendo dificuldade de mudar, de adaptar o negócio, de flexibilizar o negócio, ficam almejando a volta de um mundo que já não existe mais. Eu não quero falar de novo normal, mas a volta de um mundo que já não existe mais, esse cara está com dificuldade de sobreviver, cara. Cara, o evento que eu estava vendo ontem tratava exatamente disso, né? O nome do evento era Sobreviva. Então, e aí, ontem foi um cara lá falar de mindset, dois para falar sobre finanças e outro para falar sobre vendas, né? E aí eu fui dar uma olhadinha no evento, eu achei bem legal, assim, teve muito do que a gente. A pandemia começou logo no começo da nossa parceria aqui, né? E foi uma coisa que a gente já teve que se adaptar logo de cara, que era tentar trazer o máximo de conteúdo para as pessoas. A gente começou a subir vídeos na internet, começamos a nos adaptar para trazer a provém para o mundo digital, que ainda era uma coisa que a gente tinha pouco. E essa matinal, inclusive, é um projeto de lá de trás, né, que a gente acreditou que fosse ser relevante. E aí o cara estava falando exatamente disso, assim, infelizmente,
muitos não sobreviveram, muitos ficaram para trás já, né? E agora, se essa segunda onda realmente vier, a probabilidade é que fique mais difícil ainda sobreviver. E trazendo até, entrando aqui no nosso tema, na questão da receita previsível, que é onde ele fala de vendas de outbound, né? Ou outbound marketing, como que a gente faz isso? Isso se torna cada vez mais relevante. Só para contextualizar, o que é o outbound? O que é uma venda outbound? É quando você vai atrás do seu cliente. Mas você vai atrás do seu cliente de uma forma estratégica, não simplesmente por ir. Você vai com persona bem definida, você vai com estratégia, sabendo exatamente que dor o seu produto ou serviço soluciona, com uma comunicação assertiva, porque você não pode simplesmente entrar em contato com o cliente simplesmente por entrar, e também de uma forma que seja assertiva, porque hoje ninguém tem mais tempo para nada. Né? Então, se você receber uma ligação de um telemarketing, alguém entrando em contato com você para tentar te vender alguma coisa, a sua primeira reação é pedalar essa pessoa. Então, você tem que ser muito assertivo ali naquele primeiro contato para que você possa realmente produzir frutos do seu resultado, senão você vai continuar correndo atrás do rabo. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, e se você quiser dar a introdução aí, fica à vontade. Michael, o que eu falei lá no início da pandemia, em algumas lives que eu gravei, e as pessoas me perguntavam, e aí, qual a tua previsão para o mercado? Eu dizia, previsão para o mercado nesse momento é ouro, né, cara? Essa é a realidade. Quem souber disso vai ficar milionário. Não dá para saber. Inclusive, desculpa te cortar, mas para pegar o gancho aí no que você falou, o Aaron Ross, que é o autor do livro, né, Receita Previsível, e ele foi ser entrevistado perguntando, cara, como que a gente faz para prever as coisas, né? Ele falou assim, não dá para prever, é impossível. Então, se o cara que escreveu o livro não sabe como fazer, imagina nós, né? Exato, muito difícil, não sabe exatamente, mas a gente consegue ter uma noção de como o mercado se comportou, né? Então tem algum, como você disse, a gente voltou para a fase amarelo, que causou arrepio em uma parte do empresariado, e talvez o mercado não aguente. Sim. Se tiver um novo lockdown, nós vamos ter uma crise financeira muito severa. Eu acho que a primeira leva, eu creio que a primeira leva, fui muito criticado por isso, viu, Michael? Nem sei se é bom falar aqui, mas como eu não tenho medo de crítica, não tem problema. Manda bala. Se não quiser crítica, não faz nada, velho. A primeira leva de empresários que quebrou agora no início da pandemia, esses caras já não aguentavam um ventinho de nada, né? Estavam alavancados, né? Já estavam em situação complicada. Aí a pandemia só veio e jogou a pá de cal. Certo? Sim. Então, só que a maior parte dos empresários estavam um pouquinho mais bem estruturados. Hoje não tem mais respiro. Não tem mais gordura, né? Exato. Então, o que a gente consegue entender um pouquinho é do comportamento. Então, você tem alguns comportamentos que foi o crescimento das negociações pela internet. Isso cresceu bastante. Então, hoje, levar o teu negócio para dentro do ambiente digital é uma obrigação. Se você não fez ainda, faça. Porque quem não levou a sua empresa, não levou o seu módulo de negócio para dentro da internet, esse cara não vai sobreviver invariavelmente, né? Independente de pandemia, independente não vai sobreviver, cara. Precisa levar para lá. Então, isso é algo que a gente já consegue entender. Como? Eu não sei exatamente. Nós ministramos muito poucos treinamentos online, certo? Sim, Mas gravando essa live aqui, que ela nem tem como tão objetivo, é importante as pessoas que assistirem saibam, ela não tem como objetivo grande audiência. Ela tem como objetivo deixar conteúdo gravado para que a gente possa entrar e começar a entregar conteúdo dentro do ambiente digital. Coisa que
Cara, o ano passado eu fiz muito pouco. Eu até brinco, se você digitar no YouTube, por exemplo, Kleber Ramalho, vai aparecer 2 páginas de um cantor sertanejo. É Aí bom, depois pelo menos, o cara? ter as raridades dos vídeos que eu tenho gravado. Então, essa é uma mudança comportamental que eu estou passando. Eu gosto muito mais do presencial, de interagir, é o meu modo de me comunicar, mas eu tive que me reaprender agora em 2020. Eu tive que reaprender. Estou em processo de reaprendizado. Então, E, o que a cara, gente entender é que os negócios precisam ir para dentro da internet. Para dentro da internet, isso é muito de velho, né, cara? Ir para dentro da internet é muito de velho. Mas tudo bem. Um... não, assim, e assim, mas o que precisa ficar claro também, né, Kleber, é que, por exemplo, a gente fala muito de digitalização, não só a gente, mas vários gurus aí do mercado vêm falando, né? Mas é que eles falam de uma forma assim que parece ser tão fácil fazer as coisas, né? É aquilo que a gente estava brincando, o cara grava a live e volta a dormir, né? Parece tão fácil fazer as coisas assim, digitalizar um negócio, fazer. Cara, quanta gente sofreu para digitalizar a Provém? Hã? Quanto que a gente sofreu para digitalizar a Provém? Quanto a gente sofreu para criar um produto digital? Fala aí. O quanto que a gente está sofrendo, não que a Quanto nós gente estamos sofrendo, né? O quanto de sofreu. investimento vai, o quanto de parceria você tem que ter, o quanto de fornecedores qualificados que você tem que ter. Porque não é simplesmente fazer, tem que fazer com qualidade também, né? Não é simplesmente você colocar um site lá no ar e simplesmente deixar lá. Ele não vai vender sozinho. É a maneira que você olha para o negócio. Dentro do mix tradicional de marketing, Uhum. uma loja virtual, a exposição, enfim, ele é só o ponto, entende? Um site é um ponto, isso que a gente está fazendo é o P de promoção. Uhum, uhum, uhum. A gente utilizar conceito antigo para algo novo, que mudou o canal, a audiência, as coisas estão um pouco mais democráticas, mas a principal coisa é você mudar a tua mentalidade. E a Sim. dificuldade é mudar o pensamento. Essa é a dificuldade. Porque O você pega. comportamento, né? O hábito. O seu. Eu não digo nem o comportamento, o hábito em si, Michael, mas sim a tua forma de ver as coisas. Porque assim, olha, eu vou me usar como exemplo, tá? Eu trabalho com comunicação, com desenvolvimento humano há um tempo. Você já me viu atuando, óbvio, né? Você é meu sócio. Mas a minha maneira de interagir, eu, 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 eu interajo bastante com o público. Então, Uhum. para mim, faz sentido eu estar falando e as pessoas devolvendo, e eu olhando para as pessoas e vendo se elas estão compreendendo o que eu estou falando. Você está Agora, nesse absorvendo. momento, comunicando com as pessoas e eu não sei se elas estão compreendendo o que eu estou falando. E isso, para mim, já é um desafio. E lá no começo, em março, isso para mim era inimaginável. Na minha equipe de BNI, eu estava como coordenador de educação. A primeira educação que eu fiz sem olhar para as pessoas, sem conseguir interagir com elas, foi a coisa mais desconfortável que eu fiz na minha vida. Cara, eu passei por essa experiência também. E eu fui fazer uma palestra lá na ESCamp, né? Falar sobre vendas e tudo mais e tal. Cara, e aí era o aplicativo que a gente usou era o Google Meet, né? O Google Meet ele tem essa dificuldade, você só vê a sua tela, você não vê as pessoas, né? A outra ferramenta, o Zoom, até dá para você fazer isso. Cara, eu não sabia para quem eu estava falando, quantas pessoas tinham na sala, se eles estavam absorvendo o que eu falei. Aí, na hora que eu terminei a palestra, era uma sexta-feira à noite, acabou a energia aqui em casa, tava chovendo pra caramba, acabou a energia aqui em casa. Eu tive que correr pro celular para poder entrar no link de novo. Aí entrei no link, a hora que eu vi tinham 68 pessoas na sala. Daí eu falei, tá, dessas 68 pessoas, quanto elas absorveram do que eu falei?
Ah, é exato, Maicon. Mas quando você pega na essência aqui, é o teu pensamento, teu padrão de pensamento sobre as coisas, eles precisam estar adaptável e flexível. É Pois super é. difícil. É fácil para mim? Obviamente que não é. É fácil para você? Obviamente que não é. Talvez seja um pouco mais fácil para a nova geração, né? Para a garotada de 20, 20 e poucos anos, para aqueles que já têm uma intimidade maior com as ferramentas tecnológicas. Obviamente é mais fácil, mas hoje, como a gente pega para fazendo um paralelo entre aprendizados de 2020 e previsão para 2021, é esse padrão mental que você precisa começar a trabalhar agora. Agora. De procurar se adaptar às ferramentas tecnológicas, mudar o teu padrão de pensamento sobre como as relações comerciais estão acontecendo e, obviamente, começar a digitalizar o teu negócio. Agora é digital, né? É assim que fala, né? No É, digital. Então você tem digital. que levar a empresa para o digital. É isso, cara. Cara, eu tava. Bom dia, Paty, tudo bem? Semana retrasada, a SIC fez o retail, né? Que é o grande. Bom dia para a Paty aí, bom dia, Paty. Mas me veio uma coisa para a cabeça. Acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, a SIC fez o retail, né? Que foi totalmente digital também. E aí a Fernanda Dalben, que é a diretora de marketing do Mercados Dalben aqui em Campinas, né? Tava falando sobre a questão do phygital, né? Que é o phygital, com F de faca, que é o meio físico com o digital. Eu tenho acompanhado muito o Frederico Trajano, que é o CEO da Magazine Luiza, né? Porque, cara, eu tenho achado fantástico o trabalho que ele tem feito aí. E ele falou muito isso, Cleber. Porque também a gente está achando que o mundo físico vai morrer, e não é verdade. Né? Então, você que tem negócio físico aí, calma. Né? Vai dar tudo certo, a gente vai ficar bem, se programe direitinho aí, se planeja direitinho, que as coisas vão acontecer. O meio físico não vai morrer. Até porque é uma cultura do nosso povo querer ter contato, né? E a Fernanda falou muito isso aí. O Dalben tem... Pode falar? Quero falar. Porém, entretanto, todavia, eu vi uma reportagem, não me recordo aonde, para variar, que disse que nesse Black Friday, a maior parte dos negócios foram feitos nas lojas virtuais. Sim. Enquanto disparou os pedidos do ambiente virtual, das lojas virtuais, dos e-commerces da vida, as lojas físicas estavam vazias. Sim. Mas tudo por conta da pandemia, do medo da contaminação, a gente ainda está vivendo esse momento, né, cara? Não, mas sim. O que eu estou dizendo para você é que é o seguinte, essa é uma mudança consolidada. Sim, sim. É irreversível. Não existe mais restrição sobre transação comercial dentro do ambiente digital. E agora com o Pix, né, com os meios de pagamento facilitados, tudo tem vindo. Nós somos seres sociais. Então, o físico sempre... No entanto, que nós voltamos para a fase amarela fazendo mau uso da fase verde. Né? Exato. Pode dar o Dória, porque ele fez isso logo após a eleição. Estão xingando ele. Talvez me xinguem aqui também. Mas tudo bem. Estão xingando o Dória porque ele fez isso após a eleição. Ok. O erro dele não é fazer após a eleição, sabe disso? Sim. O erro dele é fazer antes. Porque a gente veio fazendo mau uso da fase verde já antes. Né? Sim. E eu passei pela experiência física, visível, Maio. Eu fiz o exame de Covid há um tempo atrás. Fui no hospital estava vazio. A gente cancelou o treinamento por isso, né? A gente cancelou o treinamento presencial por conta dessa sua suspeita, né? Aí eu fui fazer de novo, porque aí eu já estava com a certeza que eu tinha me contaminado.
eu fui fazer de novo, o hospital estava lotado, eu levei 2 horas e meia para ser atendido, cara. Então, visivelmente, você vê que a gente fez mau uso da fase verde. Sim, sim. Bom dia, Né? Pri, da Circuito Mais, bem-vinda aí. Então, só para concluir o raciocínio, e aí ela falou justamente isso, assim, da questão da união do físico com o digital. E o Frederico Trajano disse exatamente isso em uma palestra, uma live que ele fez com o Alfredo Soares, que é o do Varejo 4.0 aí, e ele disse que o brasileiro ele é touchscreen. Então, é lógico que a tendência do mundo digital é crescer absurdamente porque o mercado era muito pequeno aqui no Brasil. Apenas 5% do mercado compravam pela internet, né? Então, o crescimento ele vai ser vertiginoso mesmo. Porém, contudo, todavia, entretanto, outro sim, o brasileiro ele tem essa necessidade de contato. Então, o meio digital, né, como até a própria Fernanda Dalben disse, talvez seja o que mais vai se adequar ao sistema brasileiro. Né? Então, a gente tem uma grande tendência aí a ter esse meio termo entre o mundo físico e o mundo digital, para que as relações comerciais possam se concretizar. Né? Então, isso... Eu tive um insight aqui. Por favor. É o momento ahá, quantos provéns vale? Talvez, quando a gente fala sobre buscando tudo que você estava falando, eu estava observando com atenção, você é um grande estudioso, talvez eu ia entrar num segundo aprendizado, e ele acabou entrando naturalmente no nosso diálogo. É o seguinte, o segundo aprendizado é: gaste e faça investimento na tua empresa em ferramentas que te ajudem no relacionamento com o teu cliente. Você precisa saber quem é o teu cliente e você precisa ter uma ferramenta para compreensão de quem é e onde está teu cliente. Então, Exato. quando a gente fala... E por que a gente fala sobre isso? Estava falando do digital, do touch e tal, estava observando. Eu acho que é uma questão também de geração. Eu creio que é uma questão de geração. A nova geração ela já vai vir muito mais adaptada nas transações comerciais dentro do ambiente digital. Então, isso também vai influenciar, mas nós somos muito relacionais. Então, manter o relacionamento com o cliente, seja no ambiente físico ou seja no ambiente digital, é extremamente importante, cara. Extremamente importante. Você ser eficiente em se relacionar com o teu cliente. Sei lá se vai ser para o meio físico, porque também tem loja física que você vai e elas são ruins de relacionamento, se tratam mal. Nossa, parece que você está fazendo um favor, né? Entrar no estabelecimento do cara. Exato, exato. E é muito engraçado, cara, porque eu vou contar uma história aqui. Eu morava em um bairro e aí tinha uma padaria que era muito ruim o atendimento, cara. Muito ruim o atendimento. Literalmente você tinha a sensação que você estava atrapalhando as pessoas. De tipo de você entrar, não ter ninguém dentro da padaria, as pessoas de costa fazendo outras coisas, fingindo que não estavam te vendo. E é bem essa palavra mesmo, né? Fingir. Exato, eu fico louco, cara. Eu ficava maluco. E aí eu estava conversando com uma amiga minha que é especialista no ramo de panificação, e eu estava conversando com ela, e ela falou assim, eu falei para ela, eu não vou mais lá. Ela riu da minha cara e disse para mim, ok, a próxima vez que você entrar lá para comprar alguma coisa, você me liga. Foi no dia seguinte, né? Isso. Ele falou, porque padaria é um negócio é um comércio de conveniência, né? E se você vai lá no espectro de compra, né? A conveniência tá logo ali, né? Falei disso semana passada na live. Você não vai lá no outro bairro buscar pão, né? Às vezes você tá voltando para casa, quer um negocinho rápido, você vai para lá, bicho. Sim, Você vai sem dúvida. para lá. Sem dúvida. A grande questão é que nem todos os negócios têm essa vantagem, né? Então você precisa sim se relacionar com o teu cliente.
Então, você precisa, sim, dar valor ao teu cliente e agora cada vez mais. Cada vez mais. Porque olha só o nosso negócio, por exemplo. Olha só o nosso negócio. É Priscila, né? Ela disse que isso já aconteceu com ela também. Felipine, bom dia, bem-vindo. Então, você veja só o nosso negócio, né? Eu optei por uma questão de posicionamento, uma atuação regional. E a gente já Uhum. conversou sobre isso e eu vou compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo aí. Porque eu tenho bastante filhos, eu escolhi ter uma atuação regional para poder passar mais tempo com os meus filhos, certo? Eu poderia estar ganhando muito mais grana se eu tivesse uma atuação interestadual, talvez. Mas eu optei, eu não quero ter vida de malinha no aeroporto. Não é o estilo de vida que eu quero. Ser rico é o que você quer, né? Eu não quero isso. Então, obviamente, mas quando a gente olha para o ambiente digital, ele aumentou a possibilidade, porque agora eu consigo juntar as duas coisas. Eu consigo ter uma atuação interestadual, obviamente, se eu tiver eficiência e grana para investir e aumentar minha área de alcance dentro do ambiente digital, sem que eu precise ficar no aeroporto, Sim, certo? Então, a certo. internet me deu isso. Mas ela me deu uma outra coisa. Ela aumentou significativamente os meus competidores. Pessoas que você nem sabia que existiam, Ela aumentou os meus apareceram. competidores. Porque agora, a mesma vantagem que eu tenho de aumentar a minha área de atuação dentro do ambiente digital, certo? Que eu não queria fazer fisicamente, agora os meus concorrentes têm essa mesma possibilidade. Cara, E lembra o da meu. analogia? Lembra da analogia do safety car? Sim, sim. Né? Aconteceu domingo na corrida agora, né? Aconteceu um acidente feio, o safety car entra na pista, todo mundo iguala de novo. Se você tem possibilidade de tracionar na frente, meu amigo, você vai estar na frente. Exato. Então, essa é a ideia. Só que isso aconteceu para todos os negócios. Então quer dizer o seguinte: se o teu cliente, se você hoje pode aumentar a sua atuação, porque o ambiente digital te possibilita isso, lembre-se que os teus concorrentes também aumentaram. Então isso faz com que aumente a tua responsabilidade em se relacionar bem com o teu cliente, em dar valor devido ao teu cliente, ouvindo, atendendo bem, se relacionando, respondendo rápido, enfim. É isso aí. Alex, bom dia, bem-vindo. E, cara, isso tem totalmente a ver com o que a gente estava falando aqui. O outbound é exatamente isso, Kleber. É você se relacionar bem com o freguês, né? Você saber quem é o seu freguês, o que ele faz, por que ele compra de você, e trazendo para dentro, né, as análises internas, que tipo de dor o meu produto ou serviço soluciona, o que eu vendo para o meu cliente? Eu vendo pão ou eu vendo experiência? Né? Porque vender pão todo mundo vende. E apesar de ser uma compra, eu vou pegar teu exemplo aí da padaria, né? Apesar de ser uma compra por conveniência, se você quiser saber mais sobre venda de conveniência e disponibilidade, vai lá na outra live, que eu falo isso sobre da Coca-Cola, da questão da disponibilidade. É, se você vendeu simplesmente pão, qualquer um vende. A grande questão é, como é a sensação quando eu entro dentro do teu ambiente de negócio? É dolorido para mim comprar de você ou é prazeroso? E se você não conhecer o teu cliente, se você não fizer a estratégia de outbound, se você não for muito assertivo quando você for prospectar teu cliente, a tua venda não vai ser prazerosa. O cliente comprar de você, ele não vai ter prazer nisso. E quando ele tiver a oportunidade, ele vai te trocar. Isso é um fato. Uhum. Né? Então, o outbound ele traz justamente essa questão de você ir para o mercado atrás do teu cliente, fazer uma prospecção mais ativa, porém, contudo, todavia, entretanto, outro sim, de uma forma estratégica, inteligente, onde você vai ter um tempo maior de planejamento e talvez a ideia aqui, justamente hoje a gente falar disso para você,
você precisa planejar o teu 2021. Já está na hora, hoje já é dia 2 de dezembro, né? Já está mais do que na hora, a gente já está discutindo o nosso desde o dia 15 de outubro, né? E ainda a gente está bem aquém ainda do que a gente quer. Então, o que você fez? Como que você já planejou o teu 2021? Você sabe por que o seu cliente compra de você? Você sabe qual é exatamente a dor que o seu produto soluciona? Ou você simplesmente vende? Se você não conseguir responder essas 3 perguntas, tem alguma coisa errada no teu negócio, no relacionamento com o teu cliente. Exato. Precisa criar ferramentas de avaliação, né? E revisitar toda hora, cara. Sabe? Você tem que ser e revisitar toda hora. Você tem que ser um eterno inconformado, bicho. Sim. A grande questão, Michael, quando você diz um eterno inconformado, é que todo mundo gosta de uma zona de conforto, né? E viver o tempo todo fora da zona de conforto viver o tempo todo fora da zona de conforto é algo extremamente estressante. Mas é aquilo que a gente estava falando da disciplina, no comecinho da live. Mas tem alguns pontos, Michael, que me vem à cabeça que talvez seja de valia para as pessoas que estão nos assistindo aí, que vão nos assistir, né? E que estão nos assistindo também. Bom dia, Cida. A grande questão, Michael, talvez seja muito difícil fazer um planejamento para o ano que vem. Porque, veja, nós somos especialistas e estamos com dificuldade de fazer o nosso. Sim. Então, a gente não sabe exatamente sobre a previsibilidade, mas você consegue pegar os seus aprendizados de 2020 agora e entender quais são os comportamentos que você precisa mudar, quais são os pensamentos que você precisa começar a reconstruir, como é que está o seu padrão de pensamento, e colocar algumas metas e objetivos que sejam possíveis de ser atingidos. Que seja sim desafiante, mas que sejam possíveis de ser atingido em 2021. Então, se a gente orientar por metas e objetivos, utilizando aquele aprendizado que eu disse agora há pouco, a flexibilidade e adaptabilidade para dentro do mercado, e a gente fazer checkpoint trimestral. Então, algo que a gente fez no nosso planejamento é trabalhar com uma meta trimestral, porque eu não consigo olhar para muito mais do que um trimestre. Infelizmente estamos nesse. E foi uma coisa que o Abílio Diniz falou, cara. Ele falou assim, poxa, o que você fez, o planejamento que você fez semana passada, ele já precisa ser revisitado de novo. Né? Exato. E a gente, se você tem aí, quer fazer um planejamento estratégico para um ano, você tem que revisitá-lo toda semana, ele não é estratégico, né? Mas, infelizmente, tá desse jeito, né? Talvez utilizando esse pensamento, olha, que tipo de pensamento eu preciso mudar, que tipo de comportamento eu preciso mudar, o que eu quero fazer em 2021 e talvez olhar para um planejamento trimestral, que é o que dá para se prever, e começar, então eu vou realizar isso neste trimestre. E olhar para um planejamento trimestral. Talvez seja esse o caminho. Mirelle, bom dia. Eu gosto muito do versículo da Bíblia que fala basta cada dia o seu próprio mal, né? Tá lá em Mateus 6,34. Então, assim, cara, a gente tá vivendo exatamente esse cenário. Você tem que viver um dia de cada vez. Não tem mais jeito, né? A gente está tendo que viver hoje e amanhã, cada dia do seu jeito, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E infelizmente, pra gente que precisa planejar, né? Porque o empresário ele precisa se planejar, não tem jeito. Tá tendo que ser dessa forma o planejamento. Mais curto, vou trazer até uma palavra que está na moda aqui, né? Mais lean, mais enxutinho. Lean ou clean? Lean startup, né? Enxuto, startups enxutas. LE
Lean. É? Clean é limpo. Clean é limpo. Claro, né? Clear, clean, limpo, clear. Então, essa é a ideia. Então, por exemplo, ó, o Leandro está falando aqui, bom dia, Kátia. O Leandro está dizendo aqui que a vacina da Pfizer foi aprovada para uso. Cara, então, assim, a tendência é essa, mas até quanto a previsão é uma vacinação, uma imunização de 2 anos, né? E até lá, por exemplo, você estava falando do João Dória aí, né? Até eu vi uma entrevista ontem do Jonas Donizete na CBN, e aí eu estava com a minha esposa, ela falou assim, poxa, e o Jonas Donizete falou que foi pego de surpresa, né? Aí a minha esposa falou assim, poxa, ela olhou para mim e falou assim, acho que eles estão precisando de uma consultoria de vocês, né? Vocês estão avisando isso, ó, já faz tempo já que isso poderia acontecer. E, infelizmente, enquanto não houver imunização, essas idas e vindas, elas podem acontecer a qualquer momento. Então, a gente tem que colocar isso também no nosso plano de contingência. Então, quanto mais possibilidades de venda e mais possibilidades de contato você tiver com o teu cliente, mais fácil vai ser para você vender. Então, essa ideia é o que acredito que a gente conseguiu passar aí, o que a gente precisava. Perfeito. É isso, Michael. Então fica aí. Eu gostaria de. A gente já pode caminhar para o encerramento, né? Cara, tentando trabalhar ali naquela linha de 45 minutos. Exato. Então, se a gente pudesse pegar os aprendizados, o que foi conversado hoje a primeira coisa, o aprendizado da importância da adaptabilidade, da flexibilidade, é uma competência empresarial extremamente importante, e buscando isso, olhar para dentro do relacionamento com o cliente, olhar ferramentas que te ajudem a se relacionar com o teu cliente, tanto dentro do ambiente físico quanto do ambiente digital, para que você possa ter um mínimo de previsibilidade, o que é hiper difícil. E quando a gente olha em previsibilidade, pensar num planejamento muito mais focado no objetivo para 2021, com um planejamento do trimestre, que é o que a gente consegue prever. Exato. É isso? Exatamente. E eu acho que, e mais que isso, né, é o conhecimento do teu cliente. Você precisa conhecer teu freguês. Voltar lá na época da caderneta. Esses dias eu estava assistindo um filme do Éder Joffre e foi exatamente isso. O menininho chegou na mercearia, o cara com a cadernetinha lá, como tá teu pai, como tá tua mãe, como tá o teu irmão, foi perguntando, né? E eu falei, puxa vida, eu devia ter gravado o filme. Pediu 500 gramas de mortandela, iogurte e marca na caderneta. Marca na caderneta. E aí, foi exatamente isso, assim. É exatamente isso. A gente precisa conhecer o nosso cliente e saber como se comunicar com ele. Então, a ideia é essa, o outbound é isso, é você ir atrás do teu cliente, só que de uma forma muito mais estruturada e estratégica. Legal, Michael. Prazer gravar contigo, meu amigo. Prazer foi meu. Obrigado por estar de volta. E na quarta-feira que vem, fala sobre mais aprendizados e mais planejamentos. Perfeito? Perfeito. Kátia, é exatamente isso. Na realidade, todo negócio é acerca de pessoas, né, Kátia? Tanto as pessoas, o cliente interno, quanto o cliente externo. Então, quando a gente fala de mau atendimento, é uma via de mão dupla aí, porque tem uma grande colaboração também do empresário que não investe no treinamento, que não investe na capacitação dos seus profissionais e que também não gera ferramentas para que eles possam fazer isso. E pessoas que são mal cuidadas cuidam mal de pessoas lá na ponta. Então é uma reação em cadeia, infelizmente. Beleza, Clebão? Fechou, obrigado Michael. por hoje. Obrigado a todos que nos assistiram. A live vai ficar gravada. Compartilha com todo mundo que você puder, porque essa é a nossa intenção aqui. Manda para todo mundo que você puder. E hoje às 6 horas, aliás, desculpa, amanhã às 6 horas, já está lá disponível no YouTube também. Quarta-feira que vem tem mais, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Valeu, Michael. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Sucesso. Sucesso.